Qual a nossa motivação de estar na casa do Senhor? Quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, quando nos assentamos para o culto, o que está envolvido ali? O que nós queremos? Qual o desejo sincero e real do meu coração quando eu me achego à presença de Deus? No capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão traz uma boa reflexão sobre a nossa conduta ao cultuar ao Senhor, ao nos achegar na presença do nosso Criador. Ele vai dizer: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou tolas. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Estes são conselhos acerca do culto apropriado. O autor então aqui vai trazer algumas recomendações da nossa cautela, da nossa prudência diante de Deus, da brevidade das nossas orações, não no sentido de que nós temos que fazer orações curtas, não está no tamanho da oração, mas na consciência da oração, na razão da oração. Não são vãs repetições, como já fomos advertidos por Cristo nos Evangelhos. Aqui Salomão vai falar sobre a importância de sermos profundos e não necessariamente repetitivos. E então ele vai terminar esse trecho falando da importante alegria ao cumprir as nossas promessas diante de Deus. Ele usa a expressão no primeiro verso, que nós temos a traduzida, né, na tradução Almeida, revista atualizada, como guarda o teu pé, que quer dizer tenha consciência, né, de tudo que você faz quando for à casa de Deus. Tenha consciência do que te leva à casa de Deus. Tenha consciência do que você foi fazer na casa do Senhor. Tenha consciência da maneira como você está ou pretende cultuar ao Deus das nossas vidas. Então nós precisamos dessa advertência sobre adorar a Deus, contra adorar a Deus de maneira errada, contra adorar a Deus de uma maneira que Ele não ordenou ou que Ele não requeriu de nós, em contrapartida, não adorarmos da maneira que Ele ordenou e requer de nós. Quando Paulo escreve aos Romanos e vai dizer que os homens são tolos, os homens, tendo conhecimento de Deus, não adoram como Deus, é porque o simples conhecimento da existência de Deus não nos ensina como adorá-lo, mas na sua palavra nós aprendemos como Deus exige a sua adoração, o que Deus exige de nós em termos do nosso comportamento de culto, dos atributos que são necessários que nós comuniquemos através das nossas vidas, da maneira como a nossa vida, o nosso procedimento deve estar acompanhado da nossa adoração no culto. A palavra de Deus é o alicerce, é o fundamento da nossa adoração, consequentemente é o fundamento do culto que nós oferecemos a Deus. A palavra ouvir, quando ele fala aqui que é melhor ouvir, né, é melhor estar atento, ouvir aqui não é no sentido de escutar simplesmente. A gente vai ver isso, essa mesma expressão no hebraico sendo utilizada em diversas outras ocasiões, dando um sentido de obediência. É melhor obedecer, é melhor estar sob obediência do Senhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifícios de tolos é sacrifício sem procedimento, sacrifício sem conduta, sacrifício sem uma razão do porquê se está sacrificando, um entendimento do porquê se está sacrificando. É melhor estar em obediência, é melhor uma vida obediente. Quando Caim é advertido lá em Gênesis,
sobre a sua tristeza por não ter sido o seu sacrifício aceito diante de Deus, Deus vai adverti-lo dizendo: não é certo, se procederes bem, serás aceito. O nosso procedimento, a nossa conduta, a nossa vida de obediência deve acompanhar a nossa vida de adoração, o nosso culto a Deus. Sem isso, o nosso culto ele é superficial, ele é da boca para fora e não de coração. Não devemos adorar a Deus apenas de lábios, mas devemos adorar a Deus com inteireza de vida, de todo o coração, como verdadeiros adoradores. Sacrifícios aceitáveis a Deus, diz o salmista, é um coração contrito e um espírito compungido. Não o desprezarás, ó Deus. O pai de Salomão sabia bem o que era adoração. Sabia o que era a necessidade de um coração contrito, de um espírito compungido, de um coração humilde, derramado diante do Senhor. Essa é a adoração que nós devemos a Deus. Essa é a maneira como nós devemos nos achegar a Deus, tendo consciência de que Deus está nos céus e nós na terra. Deus é Deus e nós somos nada sem Deus. Essa consciente humildade ou humilhação ou condição natural do homem que deve ser dirigente da maneira como nós nos achegamos a Deus. Não como quem chega cheio de autoridade, cheio de si, fazendo o que quer, da maneira que quer, e então tem Deus como alguma caixinha de promessas que vai ali tirar palavras de autoafirmação, que vai ali tirar promessas de só coisas boas, de só bênção, 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 e exige Deus e decreta de Deus. Não é assim a nossa adoração. Tendo cuidado, guarda o pé, cuidado com o teu procedimento, diz Salomão. Toma cuidado com a maneira como você se achega a Deus. Melhor é estar em obediência do que oferecer sacrifício de qualquer jeito. Mas se você fizer uma promessa a Deus, nos ensina Salomão, prometeu, tem que cumprir. A nossa prática tem que acompanhar a nossa palavra. E a nossa palavra precisa ser a verdade diante dos homens. Nós precisamos ter uma palavra firme, uma palavra fiel, ou seja, digna de confiança. Então, quando fizermos um voto a Deus, precisamos ter alegria em cumpri-lo, porque o Deus das nossas vidas nos dá muito mais do que nós merecemos. Que nós possamos aprender a adorar, aprender a ter um espírito humilde diante do Senhor, um desejo no coração de estar na presença do Senhor, em cumprir as suas promessas, mas nunca, nunca, nunca esquecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.